Aqui, ó. Bom dia, Carla. Qual seria a melhor forma para oferecer minhas peças nas lojas de bebê? Definir quais são as peças, primeiro faz a precificação delas, vê, né? Porque antes de chegar na loja, tu já tem que conhecer qual é a tua margem de lucro no atacado, por quanto que tu, e assim, tu não pode oferecer, quando tu chegar para fazer a negociação, tu não pode oferecer já o preço mínimo, que tu não tenha margem de negociação. Tu tem que ir ali com uma média, eu posso ir de tanto a tanto, por exemplo, vamos supor, eu posso ir de 50 a 45, menos que 45 eu não posso, mas eu vou começar negociando por 50, entende? Todos valores aleatórios aqui. Então, antes faz a precificação, escolhe as peças que tu quer levar para a loja pela margem de lucro que aquela peça te dá. Por quê? Porque mesmo que tu faça uma margem de lucro menor para vender no atacado, aquele produto tem que te garantir ainda alguma margem de lucro, tá? Para que compense o tempo que tu vai passar produzindo. Então, escolheu as peças baseado nisso, tu vai te arrumar bem linda, porque nesse momento tu não é mais a artesã que está dentro do ateliê produzindo, nesse momento tu é a representante comercial do teu ateliê. Então, tu vai te apresentar, né, de uma forma que tua aparência fale por ti, tá? Eu não tô falando assim, que tenha que ser uma roupa, um terno, não precisa, tá? Mas tu tem que chegar na loja bem apresentada, tá, gente? A apresentação, quando a gente tá falando de relações comerciais, ela é, sim, muito importante. Ela é, sim, a pessoa nos recebe de um jeito ou nos recebe de outro, a pessoa nos respeita mais de acordo com a maneira como a gente se apresenta. Então a gente tem que, além de estar com boa aparência, boa apresentação, como se fosse para uma entrevista de emprego, a gente tem que chegar bem segura do nosso produto, tá? Não pode ser aquela coisa de pedir, pelo amor de Deus, me deixa eu colocar minhas peças aqui. Não. Tem que ser uma coisa segura, confiante. Aí tu vai chegar na loja e vai pedir para conversar com o responsável pelas compras, porque senão tu tá lá meia hora falando com uma pessoa que não é a pessoa que decide. Aí tu, meu Deus, é agora, eu vou ter que falar tudo de novo. Já foi aquele nervoso pra poder falar e falou com a pessoa errada, né? Aí tu vai lá e pede pra falar com o responsável pelas compras. E aí tu vai conversar com a pessoa, né? Vai dizer que tu tem Isso aí. Tu vai dizer que tu tem... trabalha, né? Que tu tem um ateliê de produção artesanal, que tu trabalha com artigos pra bebê. E que tu tem algumas peças que tu tá buscando, né, pontos de venda, e aí tu vai mostrar os teus produtos, vai dizer que é uma produção artesanal, que de repente tu vai ter um limite de produção, mas que isso acaba trazendo uma exclusividade pro produto, enfim, aí tu vai entrar na negociação. E a gente tem que entender que nem a dona da loja não tá nos fazendo um favor e nem a gente tá fazendo um favor pra dona da loja. São negócios. Tá? Uma coisa que eu sempre digo, até para as minhas alunas da mentoria, tá? Vou trazer uma dica lá da mentoria aqui para vocês. Tem que tirar a emoção da hora das vendas. A emoção tem que estar lá na hora da produção da peça, na hora da construção de conteúdo. Lá a gente tem que ser bem emotiva, no sentido de eu sei que eu preciso criar uma conexão emocional com o meu cliente, mas na hora da venda tem que tirar a emoção. Eu vou conversar com a dona da loja já colocou ali uma condição, aí eu já achei que aquela condição foi porque ela não gostou do meu produto, é contra mim. Não, tira a emoção da hora da venda, é relação comercial, tu tá fazendo uma negociação comercial, onde o acordo que sair dessa negociação precisa ser vantajoso para os dois lados, e é por isso que a dona da loja ou a responsável pelas compras da loja também vai ter a condição dela, ela não vai simplesmente aceitar, a não ser que a tua condição seja extremamente boa, né, pra ela, nossa, eu não posso perder essa oportunidade, mas vai existir uma negociação, tá? A gente não pode ir para uma loja conversar com a responsável pelas compras achando que a gente vai colocar uma condição lá e ela tem que ceder a nossa condição, porque é só a nossa condição que vale. Não, tá? Daí nesse momento a gente tem que entender. E aí, gente, vai ser cada loja, de repente, vai ter uma negociação um pouquinho diferente da outra. Mas por isso que a gente tem que ir para a negociação já sabendo quais são os nossos critérios, qual é o mínimo que eu posso chegar, quais são as condições que eu consigo oferecer para eu ter essa margem de negociação com a outra pessoa e saber até onde eu posso ir. Porque se a pessoa, por exemplo, se o meu mínimo é 45 e a pessoa disser, só fico se tu fizer por 40, eu vou agradecer. Dizer, não, então, muito obrigado, nesse preço eu não consigo chegar porque realmente
não pro meu... E aí tu vai pra tentar em outro lugar, entendeu? Nem sempre a gente vai ouvir sim, gente. Nem sempre a gente vai ouvir que sim. Mas aí a gente não pode desistir, né? A gente vai tentar em outro lugar. E se a gente ouvir que sim, aí é bola pra cima. Ângela, a Carla deu um show, aula de venda em áudio no Telegram. Vocês não imaginam que é a mentoria. Ontem foi massa, né? E assim, o que eu mais gostei foi que a Ana foi lá, fez do jeitinho que eu disse pra ela e já voltou e disse, eu consegui. Conseguiu reverter, né? Uma venda que ela já tava achando que tava dando por perdida. Aí ela fez do jeitinho que eu disse, vai lá e diz isso pra cliente, né? Muito bom, muito bom. Eu adoro, gente. Eu gosto disso, sabe? Então eu me empolgo junto. Vamos ver. Agora acho que juntou as perguntas aqui. A Studio Baby Cegonha. Carla, eu tinha uma conta no Instagram, mudei de nicho, fiz outra conta e comecei do zero. Não me arrependi porque a minha outra conta tinha muita artesã e queria atrair o público certo. Deixa eu continuar aqui. O que você acha da minha estratégia? Ué, se tu não te arrependeu, eu acho que foi ótimo. Eu acho que foi maravilhoso, guria. Porque assim, deixa eu ver, como é que eu vou dizer isso? Não tem certo ou errado, tá? Não tem certo ou errado. Eu sei, por exemplo, que a minha conta do Instagram da Cultivar vai ter sempre muita artesã lá. E aí, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que usar estratégias e ferramentas que o Instagram me disponibiliza para alcançar meu público-alvo quando eu estiver fazendo as minhas postagens de venda. Então, eu não posso contar só com o alcance orgânico da minha página. Eu tenho que entrar com tráfego pago para poder selecionar o público. Por quê? Porque na minha página tem muita artesã. Eu precisei criar uma página nova porque eu fiz ela vinculada a essa aqui na hora de colocar lá no gerenciador de anúncio, puxava a do Profissão Artesã. Não identificava a da Cultivar. Nesse caso, eu precisei criar outra nova para poder criar um gerenciador de anúncio para ela, né? Mas foi só por causa disso, porque eu sei que mesmo assim vai ter muita artesã seguindo lá. Mas se tu identificou isso e pra ti ficou mais confortável assim, eu acho ótimo. TSA, ateliê. Como não deixar a ansiedade atrapalhar na produção? Fico querendo pular etapas e no fim não faço nada. Boa. O que vocês estão falando aí? Deixa eu ver. Bom. As perguntas façam na caixinha de perguntas, tá, gente? Porque enquanto eu tô respondendo, os comentários estão subindo e nem sempre vou conseguir ver todos. Nem nas caixinhas de perguntas às vezes eu consigo, mas lá é mais fácil. Isso aqui foi uma boa pergunta, tá? Fico querendo pular etapas e no fim não faço nada. Sabe o que é? A gente tem que filtrar a informação que a gente recebe para a realidade que a gente está vivendo hoje. Eu vivo falando isso aqui com vocês. Não adianta querer aprender a correr antes de aprender a andar. Eu preciso, é que nem um bebezinho, tá? Primeiro ele vai aprender a se equilibrar, depois ele vai dar uns passinhos meio desequilibrado, depois ele vai começar a criar firmeza, ele vai conseguir parar em pé e caminhar, e depois ele vai correr. Aí a gente já quer sair correndo, né? A gente já quer sair correndo. Eu vejo pelas perguntas, sabe? Às vezes as perguntas, a pessoa tá preocupada com uma etapa lá na frente, preocupada mesmo, meu Deus, como fazer isso aqui? Eu pergunto uma etapa anterior, tá, mas tu já fez isso? Não, então te preocupa com isso, né? Como separar o salário? Essa pergunta eu respondi ontem. Como separar, como juntar capital de giro e salário e não sei o quê? Várias vezes, essa pergunta apareceu de várias formas diferentes. Aí eu perguntei, né, o que eu disse? Tô dando um exemplo aqui sobre pular etapas, né? Quando tu estiver na etapa de se preocupar em construir o teu capital de giro, tu não vai mais estar preocupada com o salário, porque tu já vai estar batendo a tua meta mínima. E na meta mínima de vendas está incluído o teu salário, porque o salário é custo. Então o que acontece? Eu primeiro tenho que me preocupar em vender, eu primeiro tenho que me preocupar em conseguir entender os números do meu negócio, saber quanto eu preciso vender de meta mínima para manter o meu ateliê girando. Quando eu estiver vendendo a meta mínima, aí é hora de eu pensar em como aumentar as minhas vendas para começar uma estratégia de construção de capital de giro. Mas não, a pessoa não está vendendo e quer se preocupar com a construção de capital de giro. Vocês conseguem perceber o quanto isso é pular etapas? Porque daí eu fico frustrada, preocupada com uma coisa que não está no meu momento.
Eu preciso... Ah, peraí, eu não tenho capital de giro, eu não tenho nada. Peraí, vamos olhar pro meu negócio. Peraí, por onde eu tenho que começar? Não, eu tenho que começar aqui, entendendo os meus... Entende? E a mesma coisa, como não deixar a ansiedade atrapalhar a produção? Colocando foco totalmente no agora, sabe? Para de pensar... Porque às vezes eu li um livro que diz... O Poder do Agora, é o nome do livro. Que a gente fica muito preso no passado. Ah, se eu tivesse feito diferente. Ah, se eu tivesse falado isso. Ah, mas se eu tivesse... Cara, o passado passou. Tem mais o que a gente fazer no passado. Ou então a gente... Ah, quando eu conseguir fazer isso? Ou quando acontecer isso? Ou quando eu comprar aquilo? O futuro, gente, se a gente não fizer nada agora... Quando eu conseguir comprar alguma coisa, se eu não tô vendendo nada agora, esse quando vai demorar cada vez mais para chegar, entendeu? Então, o único momento que eu consigo fazer alguma coisa é agora. Agora, não é daqui 10 minutos, nem 10 minutos para trás. Já foi. E ainda não chegou. Então, a única coisa que eu consigo ter controle é no que está acontecendo agora. E o que eu fizer agora vai determinar meu dia de amanhã, minha próxima semana, meu próximo mês. Então, se eu ficar sempre... a ansiedade é excesso de futuro, tá? Ansiedade é excesso de futuro. Eu tô muito no futuro, eu tô muito projetando muita coisa na frente e aí eu não me dou por conta de que eu preciso fazer coisas agora. Dá pra entender a loucura que a gente vive? Leia um livro, O Poder do Agora. No início, o início do livro, ele dá vontade de parar de ler no início, porque ele viaja assim, sabe? Só que depois ele traz o conceito e aí vale a pena, porque ele nos traz muito essa percepção de que se a gente parar para se analisar, a qualquer momento ou a gente está pensando em alguma coisa no passado ou a gente está pensando em alguma coisa no futuro. E a gente não tá com atenção total no momento presente. Uma hora depois. Ó, Elizabeth, poderia falar um pouco sobre o gatilho de escassez para vendas? O gatilho de escassez é aquela necessidade que a gente cria através da nossa comunicação de que é uma oportunidade única para a pessoa. Por exemplo, tá? Uma coleção com edição limitada, então são só essas peças, então ou a pessoa compra ou ela perde, né? Por exemplo, se a gente for fazer um desconto, esse desconto vai... Aí colocou uma data para terminar, e aí começar a trabalhar, faltam tantas horas para terminar a nossa promoção, aí tu tá trabalhando escassez, tô trabalhando é pouco. Quando tu diz assim, olha, a minha agenda, eu tenho mais 2 ou 3 espaços na agenda para esse mês, vai fechar, vai encerrar a agenda. É escassez. Escassez é tudo que é pouco, né? Tudo que é escasso. E aí, quando a gente vem para isso, usa isso na nossa comunicação de vendas, é essa limitação que a gente faz, ou tu toma uma atitude ou tu vai ficar sem. Isso é usar escassez nas vendas. E assim, tem muita coisa que a gente pode fazer. E assim, e não precisa ser falso, isso pode ser verdadeiro. Porque, por exemplo, se a gente vai comprar um tecido numa loja e a gente cria um composê, foi lá e comprou 2, 3 tecidos e criou um composê. Aquelas peças que a gente fizer com aquele composê pode ser uma edição limitada. E dizer, eu não garanto mais essas estampas, por quê? Porque eu dependo do estoque da loja. E aí, aquele composê são só aquelas peças e a edição limitada e vai ser só enquanto durar o estoque. Isso é escassez. Vocês veem isso diariamente por aí. E aí, usei esse gatilho para uma venda e vendi na hora. Super funciona. Por quê? Porque a pessoa pensa assim, ó, é agora ou nunca, eu gostei dessa peça. Se eu ficar pensando, pode ser que outra pessoa compre, eu fico sem. Então a gente pode usar, e realmente, só que aí depois, gente, se usar o gatilho da escassez dizendo que é só aquelas peças com aquele composê, não vai fazer depois de novo, porque aí quem comprou na escassez vai se sentir, né, meio enganado. Muito afiado! Pelo menos não em seguida, né, dá um tempo, aí tu diz, relançando a coleção, consegui, né, a gente tá trazendo de volta, também são poucas peças, mas aí dá um tempo, né, quando tu usa o gatilho de escassez. E o nosso produto, por ser artesanal, de certa forma, ele em si já traz escassez. Porque a gente tem um limite de produção de peças. Então,
Por mais que eu faça 10 bolsas igual, são só 10, gente. No universo de bolsas maternidade tem só 10 dessa. E pra mim 10 bolsas, meu Deus, meu corpo. Mas tudo que a gente pega de miudeza junto. Deixa eu ver aqui. Dois mil anos depois. Ah, e aqui, ó. A Ivani perguntou como deixar em consignado. Eu acho que ainda é relacionado com aquela pergunta lá de deixar na loja. Eu não recomendo muito deixar consignado, tá? Consignado é assim, ó. A gente pode usar isso como estratégia para abrir mercado. Tu pode ir lá negociar com a pessoa da loja e dizer: a primeira vez eu te deixo consignado 15 dias aqui, um mês, para te fazer um teste para ver se vende. E, gente, também assim, ó, não é largar o produto na loja e abandonar. Tem que fazer. Sabe qual é o melhor jeito de vender, quando a gente deixa os produtos na loja? É vender para as vendedoras. É a gente vender o nosso produto para as vendedoras da loja e a vendedora da loja depois vai vender o nosso produto para o cliente final. Então, é fazer amizade com as vendedoras, é explicar do nosso produto, é dizer por que o nosso produto é feito daquele jeito, é falar, explicar os tamanhos, é explicar por que a gente usou aquele tecido, é explicar por que a gente escolheu aquele modelo, é explicar como é que usa aquela peça. A gente vai vender o nosso produto para a vendedora. É como se a gente fosse dar um treinamento para a vendedora, sabe? E a vendedora, quanto mais informações ela tiver, quem já foi vendedora aí vai saber me dizer, quanto mais informações a gente tem de um produto, mais fácil a gente argumenta aquele produto. E quando a gente está com vontade de vender um produto, a gente vende. Gente, quem é vendedor, quando está com vontade de vender um produto, não sossega enquanto não vender. Eu trabalhei na telefonia e tinha às vezes alguns aparelhos que encalhavam. Aparelhos assim, que já tinham ficado para trás tecnologicamente falando e estavam encalhados. E aí vinha alguém e nos dava uma meta de vender aqueles aparelhos que estavam encalhados lá. Como é que tu vai convencer uma pessoa que já tem uma tecnologia tal, mas que tu vai convencer ela a comprar um aparelho que tá 2, 3, né, tá defasado já quase. E a gente vendia. A gente a gente ia pesquisar sobre o aparelho, a gente achava elementos ali para poder argumentar com a pessoa para fazer a venda. E isso acontece, tá, gente? Então, quando vocês forem para a loja, onde os vendedores estão bem treinados, vão assim, já com a mente pensando que aquele vendedor, quando ele entrar numa negociação contigo é porque ele quer te vender aquilo que faz sentido para ele, tá? E não exatamente o que é melhor para ti. Então, assim, dependendo do lugar, tá? Então, a gente não pode entrar nesse tipo de venda no nosso negócio. Não é esse o tipo de venda que eu defendo. A gente tem que vender o melhor para o cliente. E é por isso que eu acredito muito na consultoria, muito mais do que na venda, né? Mas, enfim. O consignado, eu acredito que ele pode ser um argumento de negociação, assim, lá no final, tá? Tá vendo que não tá rolando, a pessoa ficou insegura, não sabe se vai vender o teu produto, aí tu oferece isso. Aí eu te deixo os primeiros 30 dias consignado, e quando eu voltar aqui, aí tu vai lá. Gente, isso vale pra revenda, pra loja que vai revender, isso vale pra loja colaborativa, isso vale pra qualquer tipo de lugar onde teu produto vai estar num ponto de venda. E faz amizade com os vendedores, treina os vendedores, bota esses vendedores para vender o teu produto, porque daí quando tu voltar, vai ter vendido. E aí a pessoa vai dizer, poxa, vendeu, então tá, então agora nem que a pessoa te pague no cartão, entendeu? Que aí ela ganha o prazo da operadora do cartão, porque se a pessoa te comprar no melhor dia de compra do cartão dela, ela tem 40 dias para pagar aquele cartão e tu recebe ali no outro dia, dependendo da condição que tu tenha na tua operadora ali de cartão, tá? A Lúcia, Carla, viu uma pessoa na comunidade de alunas pedindo ajuda sobre o acesso do curso. Gente, é tão fácil de conseguir o acesso do curso, a gente fala tanto isso todos os dias, mas não tem problema, eu repito aqui. Quem perdeu o e-mail, quem não está conseguindo mais achar o acesso, quem tiver qualquer dificuldade, além das comunidades de aluna ter isso já disponível nas publicações fixadas, e é só ir lá e ir nos avisos, ou só pesquisar na lupa por acessar o curso e vai encontrar lá tanto o link atualizado quanto todas as outras formas que a Hotmart disponibiliza para fazer o acesso. Isso já está lá, tá? À disposição de qualquer um a qualquer momento, já está lá. Tem também o nosso e-mail, que é suporte@ateliercarlanoronha.com, que tu vai receber de volta, tu manda um e-mail com a palavra suporte, tu vai receber de volta uma mensagem instantânea
automática com todos os links de acesso. Aí tu vai clicar no link do curso que tu quer e vai acessar com login, fazer o login e senha lá com o teu e-mail de cadastro. Então, é bem fácil, gente. Assim, tem que usar mais os recursos da comunidade de alunas. Às vezes a pessoa fica perdida mandando mensagem em inbox, mandando mensagem onde não é suporte, aí sai, né, falando para todo mundo que não... E tá lá, disponível lá, tá, gente? Deixa eu ver aqui... A Nádia, como organizar os retalhos? Ainda tenho do tempo que era louca dos tecidos. Se esses retalhos, né, fizerem sentido hoje ainda com o teu posicionamento, tu pode criar alguma coleção, tá? Porque tu não precisa ter a coleção só pelo tema, tu pode ter uma coleção pela utilidade da peça. Por exemplo, tá? Eu fiz uma coleção que foi babador e paninho de boca, que era a coleção Baby Baba. E era um babador e 2 paninhos de boca dentro de uma embalagenzinha, e aquilo era uma coleção. Então, assim, como a coleção era pela utilidade das peças, eu podia usar qualquer tipo de tecido, qualquer estampa, qualquer cor, porque não era uma coleção baseada no tema. Porque se eu faço uma coleção borboletas, aí eu tenho que trazer só coisas relacionadas a isso, ao contexto da coleção, né? Quando a coleção é baseada na utilização, eu posso fazer uma mistura de estampas que não tem problema, porque esse não é o elo central da coleção. Mas desde que esteja alinhada com o posicionamento, tá? Ai, Julia. Não entendi essa pergunta. Agora entendi, ó. Carla, dentro ainda de peças em ponto de vendas, o valor negociado é ao final ou tem percentual para o ponto? Acho que é. Gente, quando a gente vai... É diferente, tá? Deixar o teu produto num ponto de venda ou diferente de pagar comissão para um vendedor. Se tu pagar comissão para um vendedor, daí tu tem que ter o preço final já de venda para a pessoa, e aí tu vai pagar uma comissão em cima do que ela vender do faturamento. E aí, nesses casos, tem que fazer o cálculo reverso, que a gente aprende lá no curso de finanças. Eu tenho uma live no YouTube onde eu ensinei a fazer o cálculo reverso também, para quem vende no Elo 7, é a mesma dinâmica. Quando a gente vai pagar comissão para um vendedor, a gente tem que fazer o cálculo reverso em cima né, quando for calcular a margem de lucro. Por quê? Porque 10% de... Vamos lá... 50% de 100, eu vou pegar 100 e vou colocar mais 50%, vai ficar 150. Mas se eu pegar 50% e for pagar uma comissão, R$150, se for pagar uma comissão de 50%, por exemplo, eu for tirar os 50%, ele dá R$75. Olha onde ficou os 25. Tem 25 aqui, ó, de diferença de 75 para 100, que era o meu preço original. Então, quando eu tiro uma comissão do valor de venda, o percentual é sobre o valor total, não é sobre só o custo. Quando eu adiciono um percentual no valor de custo, aí ele calcula só em cima daquele preço. Então, quando eu pago comissão, eu tenho que fazer cálculo reverso da margem de lucro para que quando eu for descontado do valor total, volte para mim o valor que precisa voltar, tá? Quando eu vou colocar numa loja e eu vou vender por atacado, quando a gente compra no atacado, gente, o atacado não se interfere no preço que a gente vai vender esse produto. Eu tô vendendo no atacado. O preço de atacado é X. Ali vai ter a minha margem de lucro menor, o preço no varejo é um, o preço no atacado é outro. E quando eu vendo no atacado, quem compra que vai decidir quanto que vai ganhar em cima. A gente tem que pensar sempre de forma comercial, gente. É isso que eu falei para vocês no início. Quando eu tô falando de vendas, de negociação, eu tenho que tirar a emoção da jogada. Aí é planejamento e estratégia puro. A emoção tem que estar lá na construção do posicionamento, na construção do conteúdo, né, gerando conexão, na produção das minhas peças. Lá tem que estar a emoção. Na hora que eu sou a representante comercial, a administradora do meu negócio, eu tenho que olhar para o meu negócio exatamente como um comércio normal, como qualquer outro. A única diferença é que o meu produto é produzido de forma artesanal.
Mas o produto depois de pronto, o negócio que está acontecendo é o mesmo de qualquer outro tipo de negócio que aconteça, tá? Então a gente pensa, eu tenho preço de venda. Quando eu compro qualquer coisa no atacado para revender, o atacadista não me diz por quanto que eu tenho que revender. O atacadista não me paga comissão. O atacadista me vende pelo preço dele de atacado e eu que decido quanto que eu vou fazer com aquele produto. É verdade. Carla, quando eu deixava em um local para revenda, eu acrescentava 10%. Pode ser assim? Não, gente. Nenhum ponto de venda vai aceitar ganhar 10% só em cima do produto. 10% não é nada, gente. Vende um produto, a cada 10 reais ganha R$1. Vocês venderiam? Vocês venderiam ganhando 10% de comissão? Quando eu digo que tem que ser vantajoso para os dois lados, tem que ser vantajoso para os dois lados. E assim, acrescentar 10%, esse cálculo é reverso ou esse cálculo é só simples, assim? Pega o preço e adiciona 10%. Porque quando eu tirar 10% não vai ser o valor que precisa voltar. 10, 20, 30%. Olha, eu acho muito difícil um comerciante, uma pessoa que tem loja, revender um produto por essa taxa de comissão. Eu acho muito difícil, gente. Né? Então, assim, quando eu falo que tem que ser vantagem para os dois, tem que ser vantagem para os dois, tá? O dono do comércio não vai nos fazer um favor de vender o nosso produto a troco de nada, gente. É o negócio dele também, né? A pessoa também tem um negócio ali acontecendo. Então, a pessoa vai estar deixando de vender um outro produto que ela tem uma margem de lucro maior para vender o teu vai ficar parado na prateleira, ela não vai vender. Ela até pode deixar lá em consideração. Mas ela não vai fazer questão de vender, porque se ela pode vender um produto que traz mais margem de lucro para ela, por que ela vai vender o teu? Então, esse tipo de coisa a gente tem que avaliar.